Começou agora a nossa gravação, né? A gente vai dar início à nossa segunda aula de melhoramento genético de gado leiteiro. E de início a gente vai ter que, especificamente no assunto Brasil, a gente vai ter três situações distintas em relação à parte de o que é uma propriedade leiteira, né? Se a gente pudesse agrupar as propriedades leiteiras, a gente teria é, um agrupamento de três tipos de propriedades, né? Mas, de maneira geral, na média da produção brasileira, a utilização é de animais zebuínos e seus mestiços, certo? Principalmente mestiços, zebuínos puros, a gente tem uma proporção menor, né? Então, aí a gente tem uma participação principalmente da raça Gir, né? Entre a raça zebuína mais utilizada, né? Baixa utilização de insumos. Então, quando a gente diz baixa utilização de insumos, o baixo uso de ração mesmo, né, o concentrado, né, sais minerais, né, sais proteicos, né, e proteinizados, né, digamos assim, e medicamentos, hormônios e tudo mais que possa complementar a produção, né? Então a gente vai ter um baixo uso de todos esses insumos aí que estão para melhorar a produção. Animais mantidos em pastagem de baixo valor nutritivo. Então, outro fator bem importante, né, o aporte de nutrientes para a maioria dos animais, ele é fraco, certo? Então, isso significa que raças de maior exigência nutricional, né, como são as raças europeias, elas tendem a ter uma maior dificuldade por conta desse alimento de baixa qualidade que é fornecido na média brasileira, né, e animais com produtividade baixa, certo? Então, a atividade leiteira, durante muitos anos, ela foi extrativista e em muitos lugares ela ainda é extrativista. É soltar o gado no pasto, o gado vai comer o que tem no pasto, né? E a gente vai tirar o leite e vender. Então, esse é o estilo, vamos dizer, mais comum da exploração leiteira brasileira. E a gente vai ter também que outras características da exploração leiteira brasileira é que ela é dispersada, né, em todo o Brasil. Então, essa pulverização da atividade leiteira, que apesar de hoje a gente já ter uma tendência de consumo do brasileiro do leite longa-vida, né, do leite UHT, e que tenha bacias leiteiras importantes, como na região sul de Minas, na região de Goiás, na região do sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e interior do Paraná, né? A gente tem bacias leiteiras bem sustentáveis, bem sustentadas, bem exportadoras, digamos assim, né, que vão mandar o produto para outros lugares. A gente tem ainda que existem grandes empresas regionais, certo? Nordeste, norte do Brasil, né, algumas regiões próximas às regiões metropolitanas de capitais do Brasil, no centro-oeste também. Então, a gente tem que, apesar de haver polos de produção, né, o que se chama de grandes bacias leiteiras, a gente tem que uma característica da produção no Brasil é estar fundamentada nas pequenas e médias propriedades próximas dos mercados consumidores, certo? Então, a gente pode colocar aqui numa escala aqui, né? A gente tem que o pequeno produtor, né? Que ele produz exclusivamente a pasto ou com suplementação pouca, né?
suplementação do tipo sal branco, né? Sal simples e ocasionalmente ureia, né? Baixo custo de produção, pequeníssima escala de produção, né? Aquele cara que consegue contar nos dedos o número de vacas produzindo que ele tem, né? Ocasional produção de derivados na própria fazenda, né? No próprio aproveitamento do leite na propriedade e possivelmente venda ou consumo próprio, né? Ocasionalmente também membros de associações e cooperativas, animais mestiços, né? Uma mestiçagem que se aproxima mais do pé duro do que qualquer outra padronização de raça que possa ter, né? Venda de macho para corte, né? Não tem aproveitamento de macho como reprodutor, né? E não existe utilização de técnicas de reprodução em escala significativa, né? E, vamos dizer assim, colocando entre aspas o contra, né? Que não adota-se, né? Normas do Programa Nacional de Qualidade do Leite. Ou seja, a adoção de ordenha totalmente higiênica, espaço de onde ordenhar esterilizado com azulejos e tudo mais, isso é impossível, impraticável para essa escala de produção, certo? Ou seja, não existe investimento na melhoria da qualidade do leite por essa parte, a não ser cuidados simples de higiene que possa haver, né, mínimo possível de higiene em lavar as mãos, né, fazer um pré-dipping, um pós-dipping, né, quando orientado adequadamente, mas nada que seja tão incremental assim para melhoria da qualidade para o consumidor, né? E por outro lado a gente tem mega fazendas, né, os produtores maiores do Brasil, né? Então nós temos produção em freestyle, mais modernamente a gente tem produção também em compost barn, né? Então, só para diferenciar o que é freestyle, o que é o compost barn. O freestyle seria basicamente uma área livre, onde os animais estariam num galpão, numa área cercada com um piso de cimento e possivelmente também algumas camas, né, alguns colchões em que a vaca tem um conforto maior, né? E aí a limpeza, né, e a retirada das fezes é feita mecanicamente, né, com o uso de água, fazendo o arrasto sobre essa estrutura cimentada, né? Já o compost barn seria uma situação em que você tem cama, como tem na criação de aves, né? Então a gente teria um material fibroso que seria colocado para absorver a umidade das fezes, né, e possibilitar baixa fermentação, né, e baixo efeito de gases e do aquecimento, né, da estrutura, né, da instalação, e ocasionalmente vai se colocando mais material, né? Os materiais são mais diversos possíveis, né? Desde serragem, né, ou a palha de madeira, passando por palha de arroz, palha de café, isso aí vai ser regional, né? Aqui na engenharia agrícola aqui da UFC, por exemplo, a gente tem projetos com quengo de coco, né? A fibra do coco sendo utilizada para fazer essa compostagem do compost barn, né? E aí teria um uso, né, do esterco, né, da excreta do animal com um maior valor agregado, diferente, por exemplo, do freestyle, que essas fezes ou elas eram encaminhadas diretamente a um curso d'água, né, sem tratamento nenhum, ou você ia precisar de uma composteira, uma instalação de grande custo para separar a fase líquida, né, da fase sólida, usar a fase líquida para fertirrigação, né, numa pastagem ou numa cultura qualquer, né? Então, de qualquer maneira, freestyle ou compost barn é coisa mais para grandes propriedades, né? A gente não vai ter isso aí com um pequeníssimo, né, com um pequeno produtor.
dietas completas, né, ou seja, dietas que atendem todos os requerimentos nutricionais dos animais, né, levando em conta todo o balanço, né, de nutrientes, alto custo de produção, né, que é compensado pela grande escala, né, de mais de 40 mil litros por dia aí, né, que são classificados, membros de associações e cooperativas, ou simplesmente eles mesmos são os donos dessas associações, cooperativas, laticínios, né? Muitos são de laticínios também. Animais puros europeus, certo? Principalmente na região sul e sudeste do Brasil, mas aqui também no Ceará, produtores de gado puro, né? Venda de genética, ou seja, por eles terem esses animais de excelência, eles também podem vender bezerros, vacas, né, novilhas, né, bezerras, para outros produtores de leite, né, bem como transferência de embrião, né, também, né, aspiração de embriões, produção altamente higiênica, né, visando mesmo abastecimento próprio, né, quando tem essas cooperativas e laticínios que estão no poder dessas grandes propriedades, né, e produtos de manejo de alta tecnologia. Então, você vai ver biotécnicas reprodutivas, de inseminação artificial a tempo fixo, uso de semi-sexado, uso de transferência de embrião, instalações que tenham controle de temperatura e umidade, ordenha eletrônica automatizada, né, identificação individual de animal através de rastreamento por chip, entre outras tecnologias aí. E no meio a gente tem uma categoria aí que talvez seja uma das mais numerosas e mais responsáveis pela, junto, né, aí intermediária entre os dois, né, da produção leiteira brasileira, né, que seriam os médios produtores, que podem também usar o freestall, né, o compost barn também, alguns adotam, alto custo de produção, média escala de produção de derivados ou entrega, né, da produção para o laticínio, isso aí é variável, né, conforme o tamanho, né, membro de associações cooperativas, animais com maior fração europeia, então você vai ter uma mestiçagem aí que vai tender mais para o europeu do que para o GIR, né, vai ter uma caracterização racial maior para o lado das raças produtivas, né, aí ele está num meio aí que ele nem vende os animais para corte, né? Os animais eles não estão numa mestiçagem que dá um bom animal de corte e nem tem genética de ponta. Eles não conseguem comercializar a sua genética porque ela é inferior, né? Bom, aí muitos deles têm não atuam tão higienicamente, né? Seguir todas as normas de produção de leite de qualidade, mas por estarem cooperativas, né, e centros de distribuição de laticínios, talvez, tem tanque resfriador para armazenamento coletivo, e os produtos e manejo são de média tecnologia. Eles não investem tanto, por exemplo, na parte reprodutiva, mas adotam inseminação artificial e, ocasionalmente, também, né, dependendo da relação custo-benefício, usam inseminação artificial, certo? Então, aqui alguma lista de atuação de vocês, né, na parte da zootecnia aplicada ao melhoramento genético de bovinos, né? Então, uma parte de atuação seria o desenvolvimento de novas metodologias de avaliação genética, então é uma parte mais científica, mais técnica, que fica a cargo de pesquisador, né? Então, normalmente você vai ter o pessoal professor das áreas de melhoramento das universidades, né? Pesquisadores da Embrapa, ou então dentro de centrais de inseminação e instituições como Associação de Criadores, a gente vai ter bastante desses profissionais que fazem esse desenvolvimento de novas metodologias. E, normalmente, isso aí fica a cargo de profissionais de formação mais específica na área, normalmente com doutorado na área, né? Verificar a implementação de metodologias já existentes em outros países para os rebanhos nacionais, né? Isso aí na prática de campo,
a gente vai ter esse perfil de profissional de implementação de tecnologias para melhoramento, né, na parte reprodutiva, principalmente. Coordenar programas de melhoramento junto às associações de criadores de raças e empresas privadas. Gerar publicações científicas e direcionadas a produtores, né, material de extensão, por exemplo, para incrementar a genética. Informação e treinamento de novos melhoristas também é uma outra área de atuação para a parte genética mais ampla aí dentro do sistema produtivo, certo? Então, na prática do melhoramento, pequenos e médios produtores, eles são atendidos com orientação sobre cruzamentos, né? Qual grau de sangue, né? Qual composição genética usar, escolha de touros de inseminação artificial para a formação de mestiços de bom padrão genético, né? Tem sido as alternativas mais viáveis para esse tipo de produtores. Já nos grandes produtores, a orientação é na compra de materiais, né, de animais de alto valor, escolha de touros de inseminação artificial e orientação no acasalamento. Então, existe uma tendência lançada recentemente que antes o melhoramento genético de bovino leiteiro vinha através do sêmen. Então, a única ação de melhoramento que existia nessas propriedades, né, inclusive nas grandes, era escolher bons touros e direcionar acasalamentos. Hoje a gente tem uma tendência mais avançada, que é a avaliação genética das vacas do rebanho. Ou seja, você implementar toda aquela tecnologia de BLUP e de controle da produção das vacas para a gente fazer uma escala de produção e separar o que são vacas que possivelmente podem ser inseminadas com touros de alto valor genético dentro da propriedade para produzir indivíduos de altíssimo valor genético, e o que são as vacas, né, de fundo, assim, né, aquelas que são de baixa produtividade, que vão receber possivelmente o sêmen de um touro de corte, porque o produto dela não vai ter um valor para melhoramento, mas pode ter um valor para venda de animal para corte. Então, isso aí é uma tendência bem nova, né, dos últimos 10 anos, e que está crescendo bastante no Brasil. Certo? Então, para a gente ter um entendimento de como devem funcionar as avaliações genéticas, né, dentro e entre rebanhos, a gente tem que ter primeiro o conhecimento de ajuste de fatores não genéticos, né? Então, como já sabido de vocês, né, da variação total da produção de leite, a gente tem que 75% da variação é fator não genético e 25% da variação é de fatores genéticos, ou seja, a herdabilidade média da produção de leite é de 25%. O que significa que, se os fatores genéticos estiverem oscilando muito, a gente tende a ter uma confusão na parte de atribuir a qual animal pertence o maior valor genético, né? A acurácia da avaliação vai ficar bastante comprometida. Então, por isso, a gente tem a necessidade de considerar alguns fatores ambientais, né? Fatores não genéticos, dentro da nossa avaliação genética, né? Então, muitos deles podem ser medidos, e por terem padrão conhecido de variação na produção, essa poderá ser ajustada. Então, a gente pode dividir esses fatores não genéticos, esses fatores de correção, né, em duas causas. Um é a causa ambiental, certo? Que seria região, né, se é uma região seca, uma região úmida, né, se é uma região que tem o uso mais de silagem como
o alimento volumoso ou uma região em que se usa mais a pastagem, né? E o tipo de pastagem é uma pastagem de leguminosas, é uma pastagem de braquiária, é uma pastagem de pastejo que vai ter de volumoso, vamos ter o de volumoso, sei lá, uma palma forrageira. Então, a região afeta bastante essa consideração aí de como os animais vão produzir, né? A fazenda, né, por apresentar métodos, meios tecnológicos diferentes em cada fazenda, né, tem técnicas diferentes. O ano em que a lactação está sendo medida, então tem anos que são mais secos, anos que tem maior quantidade de chuva, anos que tem temperaturas superiores, outros que têm temperaturas a menos, então isso tem que ser levado em consideração, e bem como a estação do ano, né? Se é a estação das águas, né, o inverno, ou se é uma estação seca. Isso aí tem que ser levado em conta também. Já outros fatores que são importantes são de natureza fisiológica, porque a gente não pode comparar, por exemplo, uma vaca jovem, né, que é primípara, com uma vaca que está lá na quinta, sexta lactação, certo? Então, a gente vai ter diferenças de produção desses animais. E precisam ser corrigidas porque fazem com que um animal possa ser avaliado de maneira errada, né? A gestação, o estágio da gestação, né, a presença ou não da gestação, a lactação, em que fase da lactação, em que ordem de lactação que o animal está, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira lactação, etc. Certo? Então, a gente tem que, possivelmente também, existe o fator de interação de genótipo por ambiente, ou seja, no caso em que haja uma inversão do ranking, né, do ordenamento, né, aqui dos animais, em que de um ambiente para outro os animais eles tenham produções diferenciadas, existe a interação genótipo-ambiente. E no caso em que não há, o melhor é o melhor e o pior é o pior, sem troca de ranking aqui para essa produção, então a gente diz que não tem interação genótipo-ambiente. Então, é uma coisa que é muito importante, principalmente nas avaliações genéticas que são de maior escala, como avaliações genéticas internacionais ou avaliações genéticas nacionais do Brasil, né? Então, a gente vai ter uma importância muito grande de considerar isso na avaliação genética. Então, a comparação dos animais, ela é feita geneticamente, certo? E por termos o foco de captar, né, localizar somente as diferenças genéticas entre os animais, a gente tem que eliminar as diferenças que são de natureza não genética e ajustar os fatores para uma base comum. Ou seja, é a ilustração básica do BUP, né, que vocês estudaram na primeira disciplina de melhoramento. Se uma fazenda tem uma escala de produção maior devido ao seu manejo e a outra fazenda tem uma escala de produção menor, né, em termos de qualidade tecnológica, qualidade do alimento, etc., o justo seria que a gente colocasse uma delas como referência e, se eu colocar de alta produção como referência, nós vamos ter que dar uma aumentada na produção, né? Vamos dizer assim, uma correção numérica, melhor dizendo, né? A gente não vai aumentar artificialmente isso, a gente vai fazer uma correção estatística para que eles estejam numa mesma base de comparação. Ou seja, a gente pega este efeito de manejo, né? E vamos dizer, então, que em relação a uma média, a fazenda A está produzindo 100 quilos a mais por lactação, por conta de seu manejo, suas tecnologias, suas instalações.
e que a fazenda B esteja produzindo 100 quilos abaixo da média. O que a gente vai fazer? A gente vai eliminar o efeito dessas contribuições não genéticas. A gente vai pegar da fazenda de alta produção, descontar 100 quilos para ela ficar na sua base média, né, na média da população geral, e da fazenda de baixo a gente vai somar esse valor de 100. Por simples fato de que esse valor de manejo ele não é herdável. Beleza? Ok. Considerando também, né, pessoal, que a gente tem uma ligação genética entre eles. A gente vai saber se isso é um efeito ambiental ou não, se a gente tiver noção de que animais parecidos, geneticamente colocados em ambiente diferente, tenderiam a produzir parecido. Se eles não produzem de forma parecida, então esse é um efeito do manejo do sistema da fazenda. Ok? Então, ajuste dos fatores para uma base comum, correção da influência de fatores não genéticos para que possa expressar ao máximo o seu potencial produtivo, né, o seu potencial genético. O que esse ajuste não permite? Certo? Então, ele não permite comparar animais em uma mesma base. Né? Diminuir o erro nas estimativas e aumentar... Opa, isso aqui está errado, esse título aqui. Na verdade, é tudo ao contrário, né? Ele permite comparar animais numa mesma base. Desculpe aí pelo não, que está errado esse não. Ele permite comparar animais em uma mesma base, diminui os erros da estimativa e aumenta a confiabilidade dos valores genéticos estimados. Certo? Então, a gente evita que o cara que, o indivíduo, né, a vaca, que está produzindo mais porque ela teve uma alimentação melhor, um manejo melhor, né, e um estímulo por hormônio ou estímulo por uma qualidade de alimento maior, ela seja considerada a melhor geneticamente. Então, é isso que esses fatores, a correção dos fatores não genéticos. Desculpem a minha interpretação, viu? Porque fatores não genéticos permitem. O não aí é dos não genéticos, né? Eu pulei uma palavra aí e disse que não permite, né? Desculpa. Primeiro fator não genético a ser considerado: manejo. Então, o manejo deve ser semelhante para todos os animais sob seleção. Isso quando a gente tem seleção dentro de fazenda, principalmente. Né? A gente tem que considerar que se a gente vai querer selecionar vacas dentro do mesmo rebanho, por exemplo, a gente não pode ter manejos diferenciados, não pode ter alimentação diferenciada para determinada vaca, para favorecer ela. Né? E isso vai variar entre rebanhos e no mesmo rebanho ao longo dos anos e gestação. Então, até mesmo dentro de um rebanho que seja alojado, né, colocado em uma fazenda muito grande, a gente vai ter diferença em qualidade de pasto. A gente vai ter o crescimento de gramíneas em áreas de várzea, áreas mais úmidas, né, áreas de baixada, de planície mais úmida, e vai ter alguma coisa também em locais mais altos, né, com um solo menos fértil, ou então com menos capacidade de retenção de água. Então, se a gente tem que o gado que está num piquete, que está com qualidade nutricional melhor, ele vai ser beneficiado. Então, isso aí é bem complicado da gente considerar, né, no total. Por isso que a gente tem que ter um manejo, né, de pastejo, né, de piqueteamento, né, mais uniforme para garantir que a avaliação genética seja justa. E evitar o tratamento preferencial também. Certo? Segunda fonte de variação, a duração da lactação. Certo? Quando a gente fala em duração de lactação, a gente está dizendo que dentro de uma lactação, qual é o dia da primeira tirada de leite até a secagem?
certo? A gente não está falando de quantas lactações o animal teve, a gente está falando quantos dias dentro de uma lactação, certo? E o fator mais comum de ajuste que existia, né, historicamente, era ajustar a produção para 305 dias. Então, o que se fazia? Por exemplo, uma vaca da raça holandesa produziu 8.000 quilos em 305 dias. Beleza. Se produziu em 305, a gente não precisava ajustar. Aí uma vaca girolanda com 290 dias produziu 7.000 quilos. Ok. Então, o que se fazia antigamente? Pegava esses 7.000 quilos, calculava a produção diária e jogava na conta da vaca os 15 dias que ela não produziu, dizendo que aquele era o mérito genético dela, que era o mérito fenotípico dela, o valor de fenótipo dela. Isso era feito através de um ajuste na curva, certo? Só que isso revela algumas coisas. Esses 15 dias de produção não existiram. A vaca secou antes dos 305 dias. Então, o ajustamento para 305 pode favorecer vacas ruins e prejudicar vacas boas. Então, o que se usa hoje em dia é o que a gente chama de produção até 305 dias. Então, nesse caso, a holandesa produziu 8.000, a produção dela vai ficar 8.000. A girolanda produziu 7.000, a produção dela vai ficar 7.000. Não existe mais essa coisa de, se ela chegasse a 305 dias, ela ia produzir 7.500 e tanto. Não tem essa possibilidade. A gente tem que considerar aí que o animal realmente não produziu. Ele não vai passar para frente uma herança de uma característica que ele não expressou, né? Porque ele tem uma limitação fisiológica aí do tempo de lactação, da duração de lactação desse animal. Okay? Terceiro fator, idade da vaca. Ela é medida em anos ou em número de partos. Então, é mais útil a gente colocar em número de partos, porque cada parto é uma lactação. Se a gente coloca em número de anos, a gente vai revelar algumas discrepâncias aí de manejo de algumas fazendas, que algumas inseminam, cobrem as vacas muito precocemente para vaca começar mais cedo, e outras não têm isso, né? Algumas têm um programa de recria de novilha que permite com que a vaca seja precoce, outros não têm. Então, tipicamente, a gente diz número de partos, né? Vaca de primeiro parto, de segundo parto, de terceiro parto, independente da idade que a vaca tem. Isso aí vai depender da raça, vai depender do sistema, né? E tem que ser comparado e avaliado para saber se um método é melhor do que o outro, né? A produção máxima aí, né, vamos dizer, não é uma produção máxima de que não existe nenhuma vaca que produza mais do que 8 anos, mas é uma produção que é considerada muitas vezes econômica, né? Que haja o mínimo de descarte, né? É entre 5 e 8 anos. E ajusta-se para a idade adulta, né? Existe a variação entre raças, então comparar raças não é adequado, né? E é interessante a gente comparar vacas de idades semelhantes. Então, o manejo vai interferir muito nisso aí se a gente não colocar em conta de que os programas de recria, né, das novilhas, eles são diferentes entre as propriedades. Então, aqui a gente tem alguns ajustes aqui bem velhinhos, né? 33 anos já, né, esses tipos de ajuste, mas só para vocês terem uma noção aqui, esse estudo foi feito pela Embrapa Gado de Leite e
Foram dois autores, o Ribas e o professor Rui Werneck, que fizeram. Para a raça holandesa e para a raça Gir pura, né? E a gente vê que existe uma tendência quadrática na produção de leite. E que a raça holandesa, como ela é mais precoce, a idade dela, em que ela atingiu o máximo de produção, está aqui em torno de 85 meses. Já para a raça Gir, né, como ela é um tanto mais tardia, a produção máxima é atingida em torno dos 129 meses, né? Então, a gente vai ter que a parte de produção e da comparação, é injusto que você compare uma vaca que esteja neste estágio, nesta idade, com uma vaca que tem esta idade. Porque aqui, por exemplo, no Gir, essas vacas aqui, em torno de 130 meses, elas vão ter o dobro da produção dessas vacas aqui em torno de 40 meses, de 30 a 40 meses, certo? Então, é importantíssimo levar em conta isso, colocar a idade da vaca ou a ordem de parto como um fator para fazer uma comparação justa. Outro fator não genético, né, estação e ano de parição. Né? A gente vai ter a variação do clima, da alimentação entre estações e anos. A gente deve comparar vacas que pariram no mesmo ano e estação. Também considerar o manejo, né, o tipo de manejo que se tem, né, e se esse... Outra coisa bastante importante, né, aí vem a parte da estatística. Como que eu vou saber se um manejo tem diferença do outro na produção? Ora, a parte mais simples da estatística experimental, né? Análise de variância, teste de média. Qual é a média das vacas que foram submetidas a, vamos dizer aqui, a inseminação artificial em tempo fixo, versus as que não foram? Ah, eu fiz o teste aqui e deu que não deu diferença nenhuma. Ok, então isso não é um fator não genético a ser considerado. Ah, mas deu. Fiz de novo aqui em outra população e deu. Então, a gente vai ter que colocar, certo? Então, existem possibilidades, por exemplo, ao longo do Brasil, em que a gente tem aqui, por exemplo, no Nordeste e na região Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, duas estações do ano, né? Aqui a gente chama de inverno e seco. No Centro-Oeste e no Sudeste chama seca e água. Né? Claro que a duração aqui da estação seca é mais longa do que no Sudeste. Mas no sul do Brasil, por exemplo, quando você vai fazer a avaliação, tem 3, 4 estações no ano, com significância. Pode ser que numa época não tenha. Então, o que se faz, na verdade, é um teste estatístico, né? Análise de variância síncrona lá, que o professor Gabriel ensinou para vocês, né? E verifica se existe efeito de manejo, se existe efeito se na seca e nas águas produzir a mesma coisa. Tem casos que acontecem, né? Principalmente se for criação confinada, com temperatura controlada. Produz a mesma quantidade o ano inteiro, né? Então, existe esse tipo de qualificação aí de se um efeito não genético, né, se um fator não genético é significativo ou não. E, obviamente, a gente só vai inserir ele na avaliação genética se ele for significativo. Número de ordenhas, né? Tipicamente no Brasil, 2 ordenhas por dia, né? Uma na madrugada, né? Pré-manhã, e outra na tardezinha, né? E isso está muito relacionado com uma característica do Brasil, que é
A ordenha precisa de um ordenhador, né? E o ordenhador é um funcionário e tem lei trabalhista e ele tem um horário de expediente. Então, dentro do horário de expediente dele, ele tem que fazer a ordenha dele. Vai alguém aplicar a ordenha 3 vezes por dia? Você vai ter que arranjar mais um funcionário, mais um ordenhador. E mão de obra no Brasil, né, principalmente para a área rural, ela está se tornando mais escassa, né, e menos pessoas estão dispostas a trabalhar em trabalho no campo, principalmente se for de baixa remuneração, né? Então, existe, logicamente, diferenças entre ordenhar 1 vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, né? Tipicamente, se ajusta quando se faz uma ordenha por dia, né? É uma coisa rara no Brasil, né? Mas existe, né? Fazer uma ordenha só por dia. Para você equiparar, né? Comparar, a gente tem que subir 30% a produção da ordenha 1 vez por dia. Multiplicar por 1,3 a produção diária. E de 2 para 3, a gente tem um aumento de 15%, né? Aí alguém mais, na verdade, aí é de 3 para 2, né? A gente tem que descontar 15%, né? Aí alguém mais desatento vai falar assim, então 3 vezes é ótimo, né? É ótimo em termos de volume produzido, mas economicamente não, né? A gente vai ter, além do mais, diferenças também fisiológicas na vaca e de nutrição, de manejo e de tudo mais. Né? Então a gente não está levando em consideração esses fatores aqui, né? Outro, período de serviço, né? É o tempo entre o intervalo do parto até a próxima concepção fértil, né? Ou seja, entre 70 a 90 dias. Né? Então, esse gráfico aqui abaixo, ele mostra o que é o período de serviço. Então, o período de serviço é o tempo que a vaca está vazia. Então, aqui ela vai estar sendo, vamos dizer assim, preparada, né? Está recompondo os tecidos do aparelho reprodutor, né? Recompondo seu útero, fazendo a involução, né? O que nas mulheres se chama de resguardo, né? Dela, é feito aqui. E se o produtor for mais arrojado e tentar diminuir esse período de serviço para ter mais bezerro por ano, ele vai ter mais bezerros por ano. Mas ele vai ter um efeito negativo na produção de leite. E se ele tiver mais estendido, aí ele vai ser prejudicado no número de crias por ano. Então, é uma decisão econômica, né? Então, por padrão, 70 a 90 dias, né? Então, o 90 dias, né, ele está direcionado aqui para um intervalo de parto de 365 dias, né? Ajustado com o tempo de gestação da vaca, né? Que é aqui 365 menos 90, né? Em torno de 280 dias. Então, se você passar muito mais do que isso aqui, você vai ter redução de bezerro vacano, né? E vai ter um maior período seco também da vaca, né? E por falar em período seco, é outro fator também que influencia muito a produção de leite, né? É o período de descanso do útero, né? De reconstituição do tecido mamário. Menor que 40 dias, ele vai baixar a produção na lactação seguinte, porque a glândula mamária não vai se recuperar. Então, o animal vai estar mais suscetível à mastite, ele vai ter menos secreção, porque vai ter um desgaste, né, das glândulas, você não vai ter recomposição do tecido de secreção, então vai baixar a produção. 80 dias a gente vai ter alta produção, mas aí a gente perde intervalo de parto. Recupera, vamos dizer, recupera maximamente a glândula.
mas você perde intervalo de parto. E 60 dias é o que tem sido preconizado para ter uma cria vacana e ter uma boa recuperação da glândula mamária, certo? Hoje em dia já deve ter mais números sobre isso aqui, né, na genética moderna, mas historicamente isso aqui tem sido bem aceito como padrão. E outra coisa também relativa ao período seco, não é só a reconstituição do tecido mamário, não. É a transferência de nutrientes para o desenvolvimento do feto. Então, o feto é um competidor com a produção de leite. Certo? Então, a vaca, quando ela está próxima ao parto, né, o desenvolvimento do bezerro, o bezerro começa a se tornar grande, né, ela vai ter que dar mais energia para o bezerro para garantir a sobrevivência dele. A prioridade é o bezerro que está para nascer e não o nascido, né, biologicamente falando. O nascido, a mãe dá um cuidado dele, cerca ele vai começar a pastejar e vai tomar um leite residual até a vaca secar. Então, se o período seco é maior, melhor para o bezerro. E aí a gente vai ter maior transferência, né, desses nutrientes, né? E outra coisa também, a gente falou da regeneração da glândula mamária e tecidos secretores, e a gente tem também acúmulo de anticorpos. Então, anticorpos são essenciais aí, né, na época em que a gente fala tanto de anticorpo vacina, anticorpo para bezerro é fundamental, principalmente por via do colostro e por via uterina, placentária. Então, o bezerro nasce mais forte e com menos suscetibilidades a doenças, né, perinatais aí, né, que vão estar perto do nascimento dele. Opa. Beleza. Vamos passar agora para o assunto importante aqui para a obtenção das avaliações genéticas da produção de leite, que é o controle leiteiro. Então, o controle leiteiro, ele é a mensuração e registro da produção das vacas leiteiras em um dia. Então, é uma amostragem, certo? A gente sabe que, hoje em dia, existem sistemas automatizados, computadorizados, que, por meio de ordenha mecânica, você pode ter a aferição de cada gota de leite útil, né, digamos assim, né, de leite que será comercializado, e saber de onde veio cada grama de leite produzido usando esses sistemas, certo? Só que o controle leiteiro, ele também pode estar presente em pequenas e médias propriedades que não têm essa ordenha com a identificação computadorizada, né, automatizada. Então, ele tem função de seleção dos animais, certo? Porque, sabendo a produção, a gente vai poder selecionar para a produção de leite, né? Função de manejo, por exemplo, manejo alimentar, separar lotes de vacas de alta produção, vacas de média, vacas de baixa produção, e identificar também como anda a curva, né, de lactação, se a vaca está secando, se a vaca está subindo do pico, né? E outra questão também, publicidade, né? Quem faz o controle leiteiro tem um número de quanto a vaca produz, e com isso ele pode se gabar, né, de que tem uma vaca que produz X litros num controle leiteiro. Tem função de publicidade também, principalmente em torneios leiteiros, né? E os tipos de controle leiteiro que existem são de acordo com a sua frequência, certo? Então, o controle leiteiro ele pode ser quinzenal, né, a cada 2 semanas, mensal, que é uma vez por mês, e mensal alternado, mês sim, mês não, certo? É bem parecido com o bimestral, né? Praticamente nenhuma diferença aqui, né? E o controle, a importância dele, né? Distribuição racional, fornecimento de ração, né? Então, existem em vacas de alta produção algumas regras práticas de alimentação, isso aí
Eu vou até tirar desse slide para próximo semestre, que isso aqui já me chamaram a atenção, que isso não é regra, né? Que em baixa produção isso aí não vai ter importância, né? É só acima de um nível de produção que se considera essa adição de 1 quilo para cada 3 quilos de leite, né? Mas existem regras que são de alimentação que são tomadas de acordo com a produção feita no controle leiteiro, né? Detecção do momento adequado da secagem, seleção das melhores vacas, seleção de touros pelo desempenho das filhas e, com certeza, ligação direta com o melhoramento. Todo programa de melhoramento que põe informação de produção de leite, produção de lactose, produção de proteína, produção de gordura, produção de sólidos totais, qualquer indicativo de qualidade, constituição e produção de leite vem de controle leiteiro. Não tem como fazer melhoramento genético para leite sem ter controle leiteiro. Quer dizer, ter até tem, mas é ruim demais, né? Então não existe programa decente de melhoramento, melhor dizendo, que não inclua controle leiteiro. Certo? Então, o controle leiteiro, primariamente, ele é para a produção de leite, volume de leite, quilos de leite, mas ele pode ser usado também para controle de qualidade do leite. Ou seja, uma amostra do leite é levada a um laboratório em que a análise química dele é realizada, né? E a gente tem essa noção. Então, mesmo em fazendas que tem tudo automatizado, existe a necessidade de fazer o controle dessas porcentagens de gordura e proteína, né, retirando o leite, aí vem quinzenalmente, ou semanalmente, ou mensalmente, ou bimensalmente, para levar para o laboratório e aferir a quantidade e porcentagem de sólidos produzidos, né? Bem como contagem de células somáticas também, né? Para quem não conhece, a contagem de células somáticas é um indicativo de qualidade do leite relacionado à inflamação, né? Mastite, notadamente. Permite estabelecer programa de pagamento por qualidade. Então, a parte da análise de qualidade é feita também em laticínios, em receptores, né, nas cooperativas e laticínios que recebem o leite para atestar a qualidade, né? E no Brasil é um pouco diferente, né? Nos outros países é pagamento por qualidade. No Brasil é penalização por não qualidade, né? Você reduz o preço do seu leite se ele não tiver qualidade, ele não aumenta se tiver qualidade, então. As coisas aqui funcionam de maneira um pouquinho diferente, né, dos países desenvolvidos. Controlar e registrar dados de eficiência reprodutiva, né, e valorização comercial dos animais também é importante. Qual a dificuldade do controle leiteiro? Falta de interesse ou de conhecimento sobre a sua importância. Então, muita gente não faz porque acha que é besteira, que é muito trabalho para pouco benefício, né? Os métodos de controle e estimação da produção na lactação são complicados para os criadores, né? Bom, eu tiro por vocês. Se eu apresento aqui uma fórmula de uma equação não linear para estimar a produção total de leite e eu falo que eu tenho que tirar a integral do início ao fim dessa equação para ter a produção total de leite, metade dos alunos vai desligar aí o microfone, né, e tudo mais, vai sair para merendar e não vai querer saber de matemática, não. Imagine o produtor, então, que tem menos acesso à informação que vocês, né? Preço do controle leiteiro oficial. Então, a gente já vai adiantar que existem duas modalidades de controle leiteiro. Uma chamada de controle leiteiro da fazenda e outro chamado oficial. O controle leiteiro oficial é feito para atestar a produção em associações, né, de raças e ele tem um preço, né? Então, como é que o produtor, ganhando tão pouco pelo litro de leite, né, tendo uma rentabilidade tão baixa, ele vai investir em pagar, né,
a diária, né, o serviço do controle leiteiro oficial para ter esse benefício. Então, é uma coisa que afugenta muito os produtores. Modificação da rotina da fazenda. Então, você vai ter que receber esse controlador, né, esse membro da técnico da associação que vai ter fazer essa aferição. Ou então, vamos pensar assim, não é o oficial não, vai ser o da fazenda. Mas o da fazenda, para quem não pesava o leite, ele vai ter que parar e pesar vaca por vaca o leite. Vai mudar a rotina da fazenda. E com isso, ele vai ter uma tendência de não gostar disso porque vai dar trabalho demais. Né? Uma situação bem típica também seria o medo da comparação. Então, você vai ter que os produtores não fazem controle leiteiro porque eles não querem um dos benefícios, né? O benefício que seria o marketing, para produtores que têm vacas de menor produção, seria um anti-benefício, seria uma humilhação mostrar quanto ele produz. Então, ele prefere que ninguém veja o quanto ele produz para poder fazer do que fazer esse controle leiteiro. Né? Então, diferenças entre o controle oficial e o controle feito em fazenda. Uma lista aqui com todas as diferenças. O controle oficial tem função de seleção, pesquisa e divulgação de uma raça. O controle comum, seleção e manejo dentro do rebanho. Controle oficial, normas rígidas. E no controle comum, pouco rígida, já que a gente não vai ter que comparar com outros animais de outros rebanhos. Então, o pouco de diferença que a gente tem vai ser significativo aqui para fazer a seleção. Custo alto para as associações e para os produtores, enquanto que o controle comum vai ter só o custo do trabalho, né? O manejo aqui, o controle realizado por técnicos, aqui realizado pelo próprio produtor. No controle oficial, avaliação genética de touros. E aqui, avaliação só interna dentro dos rebanhos. Pessoal, só um minutinho aqui que eu tenho que resolver aqui na porta de casa. Um minutinho eu volto. Bom, pessoal, de volta aqui, viu? Serviu até para eu ver a pergunta aqui do Stênio, né? O Stênio perguntou por que o leite in natura é mais encorpado que o leite UHT. É uma padronização, né? Então, quando você compra o leite UHT, ele na embalagem mesmo, ele diz que ele é padronizado, né? Então, por exemplo, vamos dizer que a indústria padronize o leite a 3% de gordura. Se o leite chega de vaca que produz 4, 5% de gordura, ele vai tirar esse 1,5% de gordura e vai ficar para a produção de outros produtos, né? Manteiga, creme de leite, nata, né? E tudo mais. Né? Então, o leite comercializado, né? Tanto o HT, até mesmo o leite pasteurizado, né? Que é vendido em saco, né? Ele passa por um processo de padronização. E o leite in natura, ele é um leite que dependendo da raça aí, né, vai ter 4 e pouco por cento de gordura. Então, ele é muito mais encorpado, porque o processo industrial aí do leite UHT,
ele passa por uma padronização que separa a gordura para outros produtos e vende um leite, entre aspas, mais leve para comercialização. E entre outros fatores, né? A parte também da espuma, da consistência, né? Da homogeneização. Existem algumas indústrias que, bom, aqui no Ceará eu não conheço nenhuma que faça isso, não. Quem tem mais contato aí com a indústria leiteira e com alguns produtos específicos, mas das grandes aí que se vê em prateleira de mercantil, não existe nenhum leite homogeneizado. Então, em algumas indústrias se faz a homogeneização. A homogeneização seria um processo mecânico parecido com o que acontece quando você bate o leite no liquidificador, né? Quando vai fazer uma bananada, um milkshake, alguma coisa assim, né? O leite ele quebra os glóbulos de gordura nesse processo e os glóbulos de gordura ficam menores, então dá uma maior leveza no leite e dá maior digestibilidade também para o ser humano, né? Para o consumidor. Então, a gente tem que é um outro fator que pode ter, mas eu não conheço nenhuma indústria aqui no Ceará que faz homogeneização de leite, não. Quem souber aí, tiver alguma ideia, pode me falar. Beleza? A qualidade das avaliações genéticas começa pela coleta de registro. Ou seja, se o controle de leiteiro ele tem algum problema, alguma diminuição da produção ou um aumento artificial da produção, isso vai se refletir na informação que vai chegar na produção total. E com isso, a gente vai ter que a avaliação genética pode estar errada. Né? E esse controle leiteiro ele vai gerar a produção de leite total, ou a ajustada aos 305, né? Ou até os 305, dependendo de como isso for feito, né? Depende da avaliação genética. As avaliações genéticas modernas põem só até 305, né? Determinação do modelo de análise, então isso vai determinar a estatística que vai ser feita para aproveitar esses dados. Vai estar contribuindo para a estimação dos parâmetros genéticos populacionais, que seria a parte de herdabilidades, correlações genéticas, né? DEPs, PTAs, né? Mais especificamente para o leite, a PTA, né? Toda a parte do valor genético dos animais. Né? Predição, né, do valor genético do animal através de PTA. E classificação dos animais. E seleção também. Então, animais de maior PTA seriam selecionados. Para quem não lembra, né, ou não sabe, a PTA é equivalente a DEP, né, a diferença esperada na progênie, que é metade do valor genético do animal, né, a parte do valor genético do animal que é passada para a geração seguinte, né, o que a gente espera de superioridade em relação à média da população. Ok. O Wilson perguntou aqui se existem estudos de marcadores moleculares da produção leiteira. Wilson, é só o que tem. Tem muito estudo. Então, a gente até vai colocar aqui, não sei se é no final dessa aula ou na aula da semana que vem, a parte de marcadores genéticos, né? Então, estão muito em moda na parte de produção, de melhoramento de gado leiteiro, certo? Na aula de hoje, a gente vai focar só nas características de produção. Né? Então, a gente vai falar de produção de leite em 305 dias, produção de proteína, produção de gordura, produção de sólidos totais, porcentagem de proteína e porcentagem de gordura. Né? Produção de leite em lactação, em uma lactação específica, né? Também chamada de produção em 305 dias, né? Ou produção total de leite. Né? É a característica mais importante em gado leiteiro, principalmente no Brasil. Né? Então, o produto que é comercializado é o leite. Então, a gente
tem como objetivo aqui no Brasil aumentar a produção de leite, volume de leite. Né? É estranho, mas isso aqui não é a verdade nos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, eles não estão querendo aumentar a quantidade, o volume de leite. Até porque cada vaca lá produz entre 30 e 40 quilos de leite por dia. Então, não é interessante para eles aumentar mais o volume de leite. Eles querem melhorar a qualidade. Eu coloquei que é a mais importante no Brasil. Né? Os valores de herdabilidade estão entre 20 e 40, né, uma herdabilidade de natureza moderada, né, média, e o valor típico de herdabilidade para produção total de leite, né, produção de leite em uma lactação, é de 25%. Né? Então, se existisse uma loteria em que a gente pudesse apostar em qual é a herdabilidade da produção de leite, eu apostaria no 0,25. A correlação é positiva com produção de gordura e produção de proteína. Ou seja, se a gente pegasse todo o leite de uma lactação de uma vaca e extraísse a gordura do leite, né, a gente teria que, quanto mais leite produzido, mais gordura a gente poderia extrair do total da produção da vaca. E a mesma coisa com a proteína. Alta correlação com produção total de proteína. E aí vem uma especificação que para muita gente parece confuso, mas é bem simples. Né? Existe uma correlação negativa com porcentagem de gordura e com... Aqui eu errei, pessoal, não é produção, é porcentagem de proteína. Por que a porcentagem diminui? Porque a gente tem que a maior parte do incremento de produção de leite em vacas vem do que se chama de efeito de diluição. Maior parte, quando se melhora, né, se aumenta a produção, vem a partir de aumento de participação da água na composição total do leite. E isso explica alguns fatores, como a vaca holandesa, né, a raça holandesa, ela ter um volume muito grande de leite e uma concentração, né, porcentagem de gordura e de proteína muito mais baixos. Do contrário, raças de baixa produção, como os zebuínos, eles têm uma quantidade de proteína e gordura superior, né? Exceto a raça Gir, né, que tem um pouquinho mais baixo do que a Sind, do que a Buzerá, né? Mas essas raças, como a Sind e a Buzerá, elas têm baixo volume de leite, e esse baixo volume de leite faz com que esse leite seja mais concentrado. Então, a primeira coisa a se notar dentro do melhoramento de gado leiteiro é que, para cada litro de leite, a porcentagem de gordura e a porcentagem de proteína vai reduzindo com o melhoramento o aumento da produção total de leite. Beleza? Então, se a gente fala em produção total de gordura e produção total de proteína, aumenta o leite, aumenta a produção de proteína, aumenta a produção de gordura. Mas, quando se aumenta, para cada unidade, para cada litro de leite, diminui a porcentagem de gordura e diminui a porcentagem de proteína. Ok? Nos sumários, a classificação dos animais é feita através de produção de leite. Os sumários brasileiros. Então, se você abrir o sumário do Gir leiteiro, o sumário do Buzerá leiteiro, o sumário da raça holandesa no Brasil, você vai ver que a primeira coluna que a gente tem é PTA leite, né? Valor genético para produção leiteira. Os constituintes do leite, né? São vários, né? Então, a gente chama de... se a gente pudesse separar, né, em dois constituintes o leite,
seria água e sólidos, certo? Então, a gente tem que quase 90% do leite é água. E a outra parte, né, perto de 90% é água e a outra parte é sólido. Dentre os sólidos mais frequentes no leite são proteína e gordura. Depois vem os açúcares, né, a lactose, vem proteínas, vem minerais como cálcio, fósforo, magnésio, né, e outras substâncias, né, alguns peptídeos livres, bioativos, alguns outros componentes, né, apesar de que os peptídeos bioativos também são proteína, né, apesar de não serem proteína constitucional, né, de formar queijo e tudo mais, mas eles são proteína também. Então, para a produção leiteira, né, a produção leiteira é direcionada para o consumo de leite fluido, para a comercialização do leite em pó, né, para utilização em produção de derivados lácteos, queijos, manteiga, requeijão, iogurte, entre outros. Como a água ela é presente em todos os lugares, a indústria normalmente ela valoriza, né, obviamente, a produção de proteína e de gordura. E para a indústria é interessante que o leite seja mais concentrado possível, porque quando um país como a Argentina, por exemplo, vai exportar leite para o Brasil, ela não exporta leite fluido, ela exporta leite em pó. Aí os laticínios brasileiros pegam esse leite em pó e usam como constituinte e pegam a água da região. Com isso, ganham os dois, né? A Argentina vai lá e consegue exportar mais barato e o produtor aqui consegue um preço mais barato do leite em pó de lá do que do produto brasileiro, infelizmente. Né? Então, quem ganha são os dois. O brasileiro não ganha, não, né? Só a indústria. A produção é obtida por meio de análises laboratoriais. Outro detalhe, né? A gordura é importante, logicamente, para a produção de nata e de manteiga, né? E queijos gordurosos, né? E a proteína é fundamental para a produção de queijo. Qualquer queijo não, grande maioria dos queijos é obtida por coagulação de proteínas, certo? Através de fermentação ou uso de coalho, né? Como é o queijo de coalho, logicamente. Os sólidos totais ou extrato seco são os constituintes do leite sem a água, né? Tem grande importância para a indústria láctea e só vale a pena selecionar se for recompensado para a produção de sólidos, ou então, como eu disse, né, se for penalizado pela baixa produção de sólidos. As herdabilidades, elas são de moderadas a altas, né? Para a produção de proteína e produção de gordura, na base entre 20% e 30%. Para a porcentagem de proteína, entre 17% e 35%. E para a porcentagem de gordura, a gente vai estar aí na casa dos 50%, 60%, né? Variando entre 40% e 70% de herdabilidade para porcentagem de gordura, certo?